meu entrevistado de hoje é um exemplo de energia e simpatia. Ele é formado em economia pela PUC e passou por formações em Harvard, Stanford e INSEAD. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de bens de consumo, sua carreira vem sendo construída com blocos muito sólidos. Como ele mesmo gosta de brincar, na vida profissional ele passou por vários cômodos, da cozinha à lavanderia e em todas as empresas. Apaixonado por operações comerciais e pelo trabalho de construção de marcas, ele passou pela Unilever, Reckitt, PepsiCo antes de entrar na Heineken. Ele é o primeiro presidente brasileiro da Heineken no Brasil. Agora, o que essa trajetória profissional galáctica não conta é que esse meu convidado tem um lado família muito forte, é um apaixonado pelo mar e um dos seus grandes hobbies é o surf, que adora praticar com o filho. Seja muito bem-vindo, Maurício Jamelaro. Que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Grande Ricardo, é muito legal saber que há pouco tempo atrás, ou alguns minutos atrás, eu estaria nesse momento na esteira ouvindo seus podcasts e eu me sinto muito lisonjeado, feliz e até, eu digo para você, envaidecido de poder estar trocando essa experiência com você e com teus, obviamente, ouvintes, né? Tô muito feliz, valeu. Como eu costumo brincar aqui, a minha vida aqui é fácil, eu só convido gente bacana, então a vida do entrevistador fica fácil. Pô, se vou pedir desculpa que você tá vendo minha voz aqui, né? Até porque a gente curtiu um pouquinho, Vamos contar os bastidores aí, por que os dois estão meio sem voz aí? Então, a gente tava ontem no The Town, que foi uma experiência fantástica, nós vamos falar um pouco de experiência e o momento mágico, foi super legal ter você lá. Então a entrevista a gente podia ter começado ontem, mas o barulho não deixou, né, É Ricardo? verdade, muito bom. E vamos começar aqui já pelo começo aqui. Me conta das suas referências quando você era criança. O que seus pais faziam e quais as influências que você teve de pequeno, que você nota que te influenciaram até hoje? Eu, Baso, acredito demais que a gente da onde a gente veio, né? É como uma árvore que se você plantar no lugar errado não vai dar fruto, né? E eu posso dizer para você que os meus pais, meu pai, o Edson, né? A gente chamava ele de baixinho, o Dr. Edson, e era corretor de imóveis, um cara comercial de relacionamento, que me deu essa referência, né? De negociação, de poder entender um pouco o lado do outro para poder tirar um melhor negócio. Então eu cresci nesse ambiente comercial, ele trabalhando, fazendo plantão de sábado e domingo. Eu sou da Zona Leste de São Paulo. E a minha mãe, uma referência para mim de dedicação, uma referência de esforço. Então essa coisa de querer é poder, que está aqui inclusive tatuado nas minhas costas, voler é poder, vem muito dela, né? De começar uma coisa e terminar. Então essas foram as minhas referências. Minha mãe fez carreira também em empresas multinacionais, foi secretária executiva, terminou aí a carreira como secretária executiva da Nissan, do presidente da Nissan. Deu vamos dizer, essa linha de a gente poder acreditar que vale o esforço adicional. Então ela não desiste não, né? A gente tem uma brincadeira, uma vez a gente saiu pra jogar boliche e a minha mãe saiu com os dedos da mão todo preto, cara. A gente falou, mas você vai morrer. Ela falou, não, eu posso morrer, mas hoje eu vou ganhar de vocês, né? Então ela era muito competitiva, é muito competitiva e traz isso pra gente. E eu também tenho referência da minha irmã, dessa coisa de família. Acho que um pouco do que você falou hoje na abertura, essa coisa da família vem muito da minha infância. E a gente aprendeu a curtir os momentos juntos e a gente passa isso, eu passo isso para meus filhos. Então, a minha referência é dedicação, essa questão de parte comercial. Então, eu cresci num ambiente que eu posso dizer que eu sou muito grato. Foi muito feliz, a minha infância foi bacana. E aí, quando você olha aqui para o crescimento que você teve na carreira, teve alguma decisão específica, alguma situação que você acredita que foi crucial para você ter chegado aonde você chegou hoje? Era ali no início de carreira, ali Muito tentando legal. Encontrar o seu espaço. Boa, tiveram duas, Baza. A primeira, eu comecei minha carreira, até aqui é meio divertido, eu trabalhava no Ministério da Fazenda, cara. Eu era técnico do Tesouro Nacional, e aí por conta da minha parceira, terapeuta e esposa, Valéria, que você teve a oportunidade de conhecer ontem, eu decidi mudar para o interior para ficar mais perto dela. E acabei, cara, numa coisa maluca, entrando para ser vendedor na Vandenberg, na Unilever. Então eu comecei minha carreira como vendedor. E eu queria ficar mais perto dela, acabei indo mais longe, porque eu fui parar em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Então acho que é a primeira vez que eu decidi, e eu decidi pelo lado pessoal, não pelo profissional, entrar no mundo corporativo. Eu falei, nossa, me encontrei. Então esse foi o momento, né, de sair do Ministério da Fazenda, sair da minha área, que eu era financeiro, e entrar para a área comercial. Esse foi um momento muito importante. Depois, quando eu voltei para São Paulo, formando a área de trade marketing,
na Unilever foi um outro momento mágico e que me ajudou a dar essa, vamos dizer, essa alavanca no mundo corporativo mais em São Paulo, porque é engraçado, né? Todo mundo acha que São Paulo é onde tudo acontece. Eu saí de São Paulo para ir para o interior, depois voltei para São Paulo. E, por último, aqui realmente alavancou minha carreira, foi quando eu saí de São Paulo e fui para Londres para tocar um fundo de investimento. Eu era alocado num business de queijos da Galbani, e essa mudança, né, de sair de São Paulo e ir para Londres com a minha família também foi fantástico para minha carreira, porque me deu essa experiência internacional. Depois de 10 anos eu voltei. Mas essa saída foi mágica. Eu acho que foram esses 3 momentos. Entrar no mundo corporativo, vir para São Paulo como trade e sair do Brasil para tocar uma operação em Londres. Acho que foram esses 3 momentos. E Gemelaro, aproveitando para puxar esse gancho aí, você teve uma carreira diversificada, você passou por empresa pública, Unilever, Reckitt, PepsiCo, antes de chegar na Heineken, você teve a tua passagem por Londres, que você mencionou agora. Cada uma dessas salas aí da tua casa profissional, como que elas contribuíram para a construção do profissional que você é hoje? Na verdade, o segredo da diversidade é você tirar o melhor de cada uma, né? Eu acredito que, com o passar do tempo, eu fui aprendendo que todas as empresas que eu passei, eu fui muito grato. Começando com a empresa pública, onde você basicamente não tem um objetivo inicial, você não tem um chefe que fica em cima de você todos os dias. Então você tem que procurar o que fazer. Então essa foi um pouco do aprendizado na carreira pública. Dentro da Unilever, eu acredito que foi essa visão de médio e longo prazo, de construir as coisas com o tempo correto. Então a Unilever é uma empresa que te forma muito o profissional. Então sou muito grato, fiz muito curso, fiz meu MBA pela Unilever. Então acho que essa coisa de investir no funcionário é a coisa que eu mais tirei da Unilever, a importância de você preparar o funcionário para o futuro. Quando eu saí para a PepsiCo me deu essa visão de execução, né? Eles têm por exemplo, um Remar, que é um programa de execução no ponto de venda que eu até hoje falo muito dele. Então a PepsiCo me deu muito essa questão de foco na execução, de entender a importância da marca no ponto de venda, trade, muito, muito forte. Depois, a Reckitt, eu costumo dizer que é um banco que vende produto de limpeza, uma empresa extremamente agressiva, uma empresa dinâmica, com muita capacidade de gestão de revenue, né? De como você trabalha preço no ponto de venda, como você trabalha desconto. É uma empresa fantástica nesse sentido e também, obviamente, criadora de grandes marcas. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei dentro da Heineken. Fora do Brasil, acho que o que eu mais aprendi foi cultura, Ricardo. Sabe que a parte de aprender o trabalho foi menos importante do que aprender a me adaptar numa cultura diferente. Eu que esse jeito de brasileiro, cheio de paixão, vamos lá, chegando na Europa, todo mundo falou que eu ia sofrer demais, né? O legal foi que quando eu fui embora, eu já botei todos os ingleses dentro de um barco, ouvindo samba, tomando caipirinha. Então eu percebi que a paixão dá para fazer em qualquer lugar, né? Eu acho que não tem segredo. E Heineken, essa coisa de foco no consumidor, a importância das pessoas, é uma empresa de muito, muito valor e respeito, que é o meu maior valor de vida. Então, nesses 11 anos de Heineken, eu aprendi que quando você foca no que você quer e foca no consumidor e na equipe, trazendo os teus valores pessoais, não tem como dar errado. Então, acho que é um pouquinho disso que eu aprendi em cada cômodo da casa aí. Puxa, eu tô curioso para te perguntar, todo esse tempo passando por empresas, quais as principais transformações que o mercado de bens de consumo vem passando desde o início da tua carreira? Ou melhor, quais as principais evoluções que fizeram a gente chegar até onde a gente está hoje nesse setor? O que eu mais tenho percebido em Fast Moving Consumer Goods, né, essa parte de produto de consumo, é que a gente tem migrado rapidamente de só produto para experiência. Então, eu acredito que quando você falava de como o produto era feito, que a gente chama de credentials, né? O que faz o produto ser o que ele é. E depois você fala o que o produto entrega para o consumidor, além daquele benefício básico que ele está te entregando. Quando você vê essa migração e essa migração acontecendo rápida, você percebe como as marcas que estão tendo sucesso combinaram as duas coisas. Porque nem é só produto e nem é só experiência. Então, eu acredito, e eu vou pegar o exemplo da Heineken aqui, a gente trabalhou produto há 10 anos atrás, quando a gente trouxe o puro malte para o Brasil. Então, eu costumo dizer, Ricardo, que se eu tivesse que falar um legado
que a gente deixou para o Brasil, o brasileiro hoje toma uma cerveja muito melhor do que ele tomava. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas você também tem experiência. Então, essa migração de falar só de produto para falar de experiência, eu acredito que é uma grande mudança no mercado de consumo. Isso vale para qualquer segmento. Você falar de produto de limpeza, o momento que a consumidora, o que você traz para a consumidora para limpar a casa de uma maneira mais fácil, ou você fala para um tomador de cerveja, né? O momento que ele está tomando cerveja, onde ele toma cerveja, eu acho que essas migrações têm sido muito fortes aí nesses últimos 10, 15 anos no mercado brasileiro. E eu acho interessante você falar do comportamento do consumidor e essa experiência. E minha pergunta é como é que você vê o impacto, né? Especialmente com a ascensão, né, de rede social, comércio eletrônico, sobre esse mercado de bebidas. Então, a primeira coisa é o consumidor continuar sendo consumidor. Cerveja é momento de diversão, momento de conexão. E a conexão acontece no digital, mas ela acontece, obviamente, quando você também está sentado na mesa de um bar tomando cerveja. Então, eu acredito que tem sim uma migração muito mais na forma de aquisição, que é o que tem acontecido muito. Você vê hoje quase 70% das minhas vendas acontecem via digital, mas é o cliente entrando no aplicativo para comprar o meu produto. Mas o consumo do produto é hoje onde a gente foca e ele acontece no momento real, na sua casa, com seus amigos, na mesa de um bar ou num evento, né, como o de ontem. Então, você tem a migração na forma de comercializar, mas a forma de consumir continua sendo muito real. Então, nós temos que trabalhar muito contato comercial e a gente respeita muito. A gente fala dentro da Heineken que a gente nasceu para fazer cerveja e construir marca. Quem vende são os nossos parceiros. E essa é a grande sacada da Heineken do ponto de vista de respeito. A gente respeita o espaço dos parceiros. Então, por exemplo, Ricardo, a gente não faz venda direto ao consumidor. A gente sempre tem um parceiro para fazer isso para a gente. Porque a gente tem que respeitar o espaço de cada um. E isso, mesmo no mundo tão digital, traz para a gente um benefício enorme. Então, essa relação, hoje o nosso cliente torce pela Heineken. Eu acho que essa é a grande beleza. Então, é trazer o benefício do digital para acelerar a tua comercialização sem perder a realidade do momento de conexão que acontece quando você está próximo de uma pessoa. E a gente torce para que esses momentos continuem crescendo. Não que a gente vá mais para o digital, mas que a gente use os momentos de conexão de novo, falando de um evento como o de ontem, para a gente estar perto, para a gente estar celebrando 100 mil pessoas juntas. Então, acho que esse é o meu sonho, né? Que a gente pegue o melhor de cada mundo, né? E agora, refletindo sobre o que você falou, por outro lado, como é que você enxerga essa demanda crescente por experiências de consumo personalizadas? Exato. Esse é um desafio para as marcas. Porque quando você comunica, você, bem ou mal, massifica um pouco a comunicação. Você escolhe uma linha de comunicação que ela provavelmente não pega uma pessoa específica, mas o que a gente fez e faz dentro da Heineken é criar marcas que falam com um público que conversem sobre a mesma coisa. Tem marcas que são mais amplificadas, diversificadas. Por exemplo, o Amstel, que fala I am what I am, né? Eu sou o que eu sou. E ela vai de uma parada LGBT até uma Libertadores. Então, ela fala com públicos completamente diferentes. Mas quando ela fala com a pessoa. Heineken também tem isso. Então, tem momentos que a gente fala com os fãs de futebol, tem momentos que a gente fala com os fãs de Fórmula 1, tem momentos que a gente fala com os fãs de música e tem momentos que a gente fala com todo mundo, quando a gente fala do líquido, da qualidade do produto. Então, eu acredito que as marcas têm um grande desafio, e a gente também tem, de como a gente passa uma mensagem que conecta com um grupo maior, até eu falar com você, propriamente. No mercado de bens de consumo, isso é um grande desafio, mas a gente tem aprendido. E eu acho que aí sim, voltando para a tua pergunta anterior, o digital ajuda, porque aí você consegue personalizar mais tua mensagem quando você vai através dos meios digitais. Quando você vai para um online, é mais fácil. Quando você vai para um offline, para uma TV aberta, as mensagens são mais genéricas. E dentro desse ponto, você está falando muito da preparação da mensagem, do produto. Você que já trabalhou em muitos mercados internacionais com empresas de origem diferente, quão desafiador é equilibrar as necessidades globais
com as especificidades locais, né? Acho que é o dilema de todo executivo de multinacional. Exatamente. Tem muita dificuldade, porque você tem algumas marcas, e eu trabalhei com marcas que são globais e marcas que são locais. Você sempre tem aquela liberdade maior de pegar uma marca que você só trabalha no país para poder fazer campanhas mais, vamos dizer assim, arrojadas, né? Que a gente costuma dizer. Então, por exemplo, nós temos uma marca local que é a Eisenbahn, que tem crescido muito no mercado brasileiro, e é uma marca que a gente consegue trazer mais, vamos dizer, a criatividade local para poder trabalhar essa marca para o consumidor. Quando você vai para uma marca como Heineken, a dificuldade é maior. E ontem a gente conversou sobre isso, lembra? A gente está celebrando 150 anos e a gente está brincando com como você fala, né? Se você chama de Raikkonen, se você chama de Verdinha, não importa como você chama, importa que você se conecte com a marca. E a gente falou, bom, vamos tentar mudar o rótulo da nossa Heineken no Brasil, que foi o RI 150 Ken. Então você imagina você chegar para a família e falar, ó, a gente vai mudar o rótulo da Heineken no Brasil. Então, esse desafio é muito grande, mas também é muito divertido. Então, grandes marcas têm essa capacidade de se adaptar ao consumidor local. E eu acho que a Heineken fez muito isso. Embora mantivesse essa coisa do global, do cuidado com a marca global, a gente conseguiu trazer essa característica que o brasileiro tanto curtiu. Então, é difícil, é desafiador, mas dá para fazer. E trazendo agora o outro prisma aqui da tua cadeira, como é que foi sua primeira experiência no papel de liderança? Quais as principais lições você teve que aprender na prática aí que ninguém tinha te contado? A primeira experiência de liderança, eu era, como eu te falei, vendedor no Vale do Paraíba, e aí eu passei a ser supervisor de vendas. Então eu tinha 24 anos, quando foi primeiro time, um time de 5 pessoas, 5 vendedores espalhados no Brasil. Eu lembro que eu acordava de manhã, Ricardo, e eu estava em São José dos Campos e eu tinha que fazer uma visita em Presidente Prudente. Eram 5 horas de carro. Então a primeira grande dificuldade, o desafio como liderança, foi se colocar no lugar das pessoas, porque eu era uma pessoa nova e a minha equipe era uma equipe bem experiente. Então mostrar para eles o que eu podia, como eu podia ajudar. Falar de formação, então imagina, falar para um cara que já estava com 40, 42 anos, que valia a pena ele naquela época fazer um curso de inglês, porque senão ele não conseguia voltar para São Paulo, onde estavam as carreiras corporativas, né, as posições corporativas. Então, o primeiro desafio foi me colocar no lugar das pessoas que eu estava assumindo, para que eles me aceitassem, mas para que eu também aprendesse a aceitar eles do jeito que eles eram. Então, acho que foi esse primeiro desafio. Obviamente, os desafios mudam de acordo com as empresas que você está e o momento que você está da sua vida, mas eu acredito que hoje, ainda hoje, empatia vamos dizer, o grande segredo para você liderar um time diverso, né? Você se colocar no lugar da pessoa. Então, acho que esse foi o primeiro desafio, e eu até hoje posso dizer que o grande sucesso é você saber, de acordo do nível que você está, quanto tempo você coloca no porquê você está pedindo para as pessoas fazer o que elas fazem, o como elas fazem e o que elas fazem. Então, em alguns momentos da minha carreira eu estava mais no quê, muito tático. Hoje eu preciso gastar mais tempo no porquê. Quando eu falo com 14 mil pessoas hoje, eu não vou falar o que elas precisam fazer, eu preciso falar por que elas precisam fazer. Então hoje eu tenho investido muito tempo no porquê e também o como, porque eu acredito que o meio é mais importante até do que o fim. Então acho que é um pouquinho disso que eu tenho aprendido na minha carreira aí desde o comecinho. Adorei aqui essa transição do o que e o porquê e o como aqui. Eu acho que eu quero explorar um pouquinho mais aqui. Me fala um pouquinho mais dessas suas responsabilidades e foco, como elas foram mudando à medida que você foi crescendo. Eu comecei a responder exatamente isso. Hoje, eu acredito que eu invisto aí uns 70% no porquê, mas o segmento de cerveja ele é muito, muito operacional. Então não tem como você deixar, não investir um tempinho em falar o que fazer. Mas eu acredito que na minha carreira, eu investi muito tempo, eu fui em muitas avaliações de desempenho, Ricardo, eu recebi o feedback que eu era muito operacional, que faltava o estratégico. E eu passei a explorar isso, até devolver essas perguntas, né? Ou devolver esses feedbacks, né? Quanto você precisa ser estratégico para ser operacional, né? Com a importância de você transformar algo complexo
em simples, porque o difícil é ser simples. Então, eu explorei um pouco isso, mas eu acredito que ao longo da minha carreira, eu soube transitar em momentos que eu precisei ser muito operacional, em momentos que eu precisei ser mais estratégico. Em liderança, eu acredito que hoje eu invisto muito mais tempo no porquê do que no o quê. Mas tem momentos, principalmente momentos difíceis, que você precisa fazer os dois. Então não tem certo. Eu acho que quando a gente fala de liderança, você tem que saber muito o que e porquê. Quando você fala de chefia, você tem que ter o quê. Mas os dois são importantes. Então, tem hora que você precisa monitorar, tem hora que você precisa mentorar, tem hora que você precisa falar de avaliação de desempenho, tem hora que você precisa falar de remuneração, tem hora que você precisa falar de recompensa, que é até muito mais importante que remuneração. Então, você saber transitar nas duas coisas é super importante. Eu acho que esse é o segredo que eu tento trabalhar hoje em dia. Puxa, é muito interessante esse ponto que você está trazendo e me lembrou algo. Eu sou muito chamado para dar palestras de liderança, como extrair mais performance do time. E um framework que eu uso para mim, e eu sempre deixo de dica, é você pegar todas as atividades que você faz e tentar dividir em 3 categorias. O que você, primeiro, é executor, depois o que você é contribuinte e depois o que você é supervisor. Então, o que você executa é você que está executando. Depois, o que você é contribuinte. Alguém executa, mas você ajuda. E depois, por último, o que você supervisiona para que aconteça. E a beleza é você refletir de tempos em tempos como você pode pegar o que você é executor e puxar para ser um contribuinte, porque você está delegando mais, e depois o que você é contribuinte para que você seja só o supervisor. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai ganhando espaço para as novas coisas que estão chegando. Então isso que você me trouxe aqui me lembrou muito essa estrutura aqui. Mas, Ricardo, eu tô ouvindo você falar e tô me divertindo aqui, porque eu acho que eu também aprendi a ser vulnerável, né? E eu acho que essa é uma coisa que falta hoje em dia, né? Que você controlar o ego para ser vulnerável. Mas pegando o teu input, como é difícil fazer isso. Como é difícil você saber o momento que você não precisa dar a resposta, mas você precisa fazer a pergunta. Como você sai de executor para contribuinte? Eu sofro muito com isso, porque eu tenho a tendência a dar a resposta, né? E aqui vai uma vulnerabilidade minha, né? Meu time deve estar me reconhecendo agora, me ouvindo, mas é um esforço que eu faço todo dia. Tem hora que eu tiro a aliança para segurar, falo, não, agora eu não vou falar. Agora alguém vai perguntar. Aí eu falo, não, mas a reunião já vai terminar, vou eu dar a resposta. Então acho que o segredo, e aqui obviamente fica uma dica pessoal, é encontrar maneiras de se controlar. Eu não estou dizendo que eu sou bom nisso não, tá, Ricardo? Tem muita coisa para eu fazer, mas saber transitar no porquê, no que e no como é um segredo importante. E esse é um exercício difícil porque o que é delegar? Delegar é pegar algo que a gente faz nota 9, nota 10 e você deixar outra pessoa que vai fazer que ela faz nota 7 ou nota 8 no máximo. Dói, né? Eu digo que delegar é um ato de desapego. Só que a gente tem que lembrar que muitas pessoas fazendo 7 entregam mais do que você sozinho fazendo nota 9, nota 10. E o outro ponto é que ninguém vai ser nota 9, nota 10 se você não der uma chance quando ela ainda é nota 7. Então essa reflexão aqui que eu acho que para mim é o grande desafio. Eu acho que é difícil um líder que de certa forma não sofre hora ou outra com esses elementos, porque é aquela intenção muito genuína, só que a intenção muitas vezes ela pode atropelar um elemento importante. Perfeito, muito legal. E não só fazer isso, mas como você faz isso, né? Eu acho que o como você delega é tão importante do que o ato de delegar, né? De você também não delegar e falar pro cara, então quero ver se você vai conseguir fazer melhor que eu, né? Você tá ali e fala, ó, tá aqui, tô sofrendo, sei que você vai fazer nota 7, mas eu vou te ajudar a tirar um 10, né? Então acho que essa é a beleza, valeu. Grande insight esse, Ricardo. E já que a gente falou tanto aqui do como e do porquê, tem um ponto que eu quero te puxar aqui. Na Heineken hoje vocês adotaram uma política de trabalho mais flexível em relação à presença no escritório. Quais foram os seus aprendizados nesse processo até o momento? Bom, tem o primeiro fantástico, né, que a gente conversou, que é o meu aprendizado pessoal. Mas eu fui muito contra o trabalho remoto, mas incrível. Eu era aquele cara que não acreditava que alguém que estivesse em casa estava produzindo alguma coisa. Não, o cara deve estar fazendo alguma coisa que não é o trabalho dele. E aí, obviamente, tomei na minha cara aí, como muita gente no mundo inteiro, milhões de pessoas,
o trabalho remoto como uma única opção. E eu me descobri e percebi que eu tinha aí um preconceito sobre o trabalho remoto. Hoje a gente, como você colocou, é 100% remoto, a gente trabalha até 2 vezes por semana no escritório, e a eficiência das reuniões, a velocidade na tomada de decisão, o processo de acesso à informação, acesso às pessoas tem sido impressionante, muito positivo. A gente está muito mais eficiente do que a gente era, pelo menos na Heineken. Não tem certo ou errado, como você falou. O desafio vem na construção da cultura, porque fazer isso com quem já trabalhava na Heineken, já sentia os nossos valores, principalmente o paixão e diversão, foi relativamente fácil. Agora, fazer isso com as pessoas que entraram pós-pandemia é muito grande. Então, hoje, aqui no nosso mesmo escritório, que a gente está no mesmo andar, no mesmo prédio, perdão, a gente tem um bar. A gente tem um escritório também, mas ele é um bar, que a gente abre de quarta a sexta para poder gerar cultura, gerar conexão. E quando a gente vem para o escritório, é quase que proibido você ficar de trás do computador. Tem gente que fica, mas o ideal é que você venha para cá para tomar café, para bater papo, para fazer reunião presencial, reunião estratégica. Eu com o meu time, a gente se encontra uma vez por mês para poder conectar, almoçar, bater papo. Então, eu acho que o grande desafio é respeitar a beleza do trabalho remoto e corrigir, as coisas que faltam no presencial, que para mim é a criação da cultura. E eu tomo só um tempinho aqui para falar da importância do respeito ao tempo. E a gente vai falar um pouco de qualidade de vida. Mas para mim, o que a gente sofreu ou sofre é que você começa a invadir o espaço das pessoas. Uma reunião na hora do almoço, uma reunião depois das 7 ou depois das 6. Então a gente agora está fazendo uns trabalhos que a gente chama modo reunião, para que a gente respeite esses espaços das pessoas. Então, é um misto de coisa, mas eu posso dizer, no geral, eu estou bem feliz com o trabalho remoto. Você puxou um tema aqui que eu quero aqui trazer, não vou deixar escapar. Que estratégia você tem utilizado para promover um bom ambiente de trabalho? Porque você comentou do físico, a outra chamando o time de quarta a sexta, mas também tem no remoto. Abre tua caixa aqui preta, tua caixa de ferramentas aqui para gente. Bom, primeiro, a responsabilidade pela qualidade do trabalho da pessoa é a do líder. Então, o líder tem a obrigação, eu vou dizer, né? Porque a gente escolhe ser líder. A gente acontece de ser líder, mas você escolheu. Então, essa escolha te traz uma responsabilidade grande. E a gente deixa isso muito claro na RAI. Então, a responsabilidade pela qualidade de vida dos nossos colaboradores é do líder. Então, ele precisa saber como está a vida de cada uma dessas pessoas. Então, uma das coisas que a gente faz é comunicar frequentemente as regras do jogo. Pessoal, reunião não é depois do meio-dia. Se você for fazer uma reunião no meio-dia, o que acontece? Tem plano, agora a gente está entrando no plano estratégico do ano seguinte, a área financeira é uma área muito demandada, a área de marketing. A gente tem que pedir desculpa. A gente tem que falar, eu vou fazer uma reunião ao meio-dia, eu quero te pedir desculpa por isso. Por quê? Porque você está invadindo um espaço da pessoa. Mas a pessoa sabe que tem que fazer isso. Não importa. Se a gente combinou uma regra do jogo e você está quebrando a regra por algum motivo, se desculpe. Seja humilde, entenda o lado da pessoa e aí sim você vai ter aquele trabalho como exceção e não como regra. Então, acho que a primeira coisa é papel do líder, o líder entender que se ele for quebrar as regras, ele precisa explicar por quê e se desculpar. E o terceiro é que a gente chama de checkpoint. Então, se a gente vai começar uma reunião, você tem que ter aquele momento de afinidade, mesmo no digital, Ricardo, porque antes, na reunião, era o café, né? Era reunião de 9, começava às 9h15. Você tinha aquele esquenta, né? E aí, como é que foi o fim de semana? Como é que foi teu dia? Como é que estão as coisas? Como é que foi o jogo? Como é que estão teus filhos? A gente precisa lembrar que dá para fazer isso no digital também. Porque se você entrar direto no tema, fica muito frio e muito pesado. De novo, o papel da conexão. E a conexão é estar próximo do coração, né? Não estar próximo geograficamente, né? Então é isso que a gente tem buscado. Então, fala um pouquinho como foi teu dia, como tá teus filhos, como tu tá fazendo esporte. Eu acho que tem que ter esses 5 minutos também no digital pra gente esquentar. Acho que é um pouquinho dessas dicas. Nossa, eu adorei. E tem, assim, eu escutei uma frase há um tempo que me marcou, que falava que a maior distância entre 2 pontos no mundo
é a distância do coração e do cérebro, Isso aí. que muitas vezes a gente leva a vida inteira para conseguir percorrer. E como líder, eu entendo que não tem como a gente acessar o cérebro das pessoas antes de acessar o coração. Exatamente. Não se acessa o cérebro antes de acessar o coração. Então, acho que esse, para mim, é um ponto muito, muito forte. E eu já quero puxar uma outra pergunta contigo. No nosso último encontro, você comentou comigo algo que eu achei demais, que é medir o índice de felicidade dos funcionários. Me conta como é que surgiu e como é que vocês fazem isso aí na prática. Muito legal. Ricardo, eu não vou ter como não falar de novo do que você acabou de comentar, que eu adorei, que né, é a proximidade do coração. Quando eu cheguei, quando eu assumi como CEO na Heineken há 4 anos atrás, a gente fez um ajuste na nossa visão e a gente mudou a visão para a nossa estrela em cada coração, em cada copo brasileiro. Esse é vamos dizer, o grande objetivo das nossas pessoas dentro da Heineken. Conectar com o coração antes do copo. E olha que legal. E o coração veio antes do copo. Você pode entrar num bar e não achar a minha Heineken ou as minhas cervejas, mas você tem a minha marca no coração. Então, por isso que pra gente, a gente não quer ser a maior cervejaria do Brasil, a gente quer ser a melhor cervejaria. Porque mesmo que a gente não esteja no copo, se a gente tiver no coração, tá legal. É o nosso objetivo. Então, desculpa trazer, mas foi muito legal. Então, vamos lá. Vamos falar do índice de felicidade. Bom, nada mais é que medir quão conectado você está no coração das pessoas, né? Então, há mais ou menos 2 anos atrás, eu peguei a minha VP de pessoas, a Raquel, e a Lívia, que era uma pessoa que me ajudava muito quando eu era VP comercial, e a gente começou a falar sobre essa coisa. Eu fiz um curso fora, em Stanford, e tinha aí esse Key Happiness Indicator. E aquele negócio bateu na minha cabeça, mas ficou guardado ali, né? Eu falei, bom, se a gente quer sair, a gente falou disso, do modo gerenciar para o modo liderar, quem gerencia tem Key Performance Indicators, o famoso KPI. Mas quem lidera tem o Key Happiness Indicator. Então eu quis fazer essa mudança de sair de indicador de performance para indicador de felicidade, que no final das contas, Ricardo, faz a diferença. Então, isso aqui não é... Felicidade é uma coisa muito pessoal. Eu até escutei num podcast seu aqui, de uma das tuas entrevistadoras, que 40% da felicidade é carga genética, e é verdade, mas a gente não está atrás de mudar a história das pessoas, a gente está atrás de mudar o futuro das pessoas. Então, se você está dentro da Heineken, naquele momento, de novo, o líder tem a responsabilidade de medir felicidade. A gente faz isso a cada 15 dias, a gente faz isso aproximadamente 8 meses, e é impressionante. A gente começou com 10% de respostas, 10% das pessoas respondendo, a gente terminou já com 60%. Estou falando para você, Ricardo, que são 7.000 pessoas respondendo a cada 15 dias como elas estão. 5 perguntas fáceis. Está conectado? Está feliz? Indicaria a Heineken? Como é que você se sente dentro do seu time? São coisas que dá para você trabalhar. Então, o segredo não é medir, é fazer alguma coisa com que você mede. E você é o primeiro CEO brasileiro da Heineken aqui no Brasil. Como que você acredita que a cultura brasileira traz de... O que é único que talvez a gente traz aqui e leva para esse mundo global? A paixão, sem dúvida. Paixão. Mas tem gente que é mais apaixonado que outra, é verdade, mas na grande maioria, o brasileiro é um povo apaixonado. Tão apaixonado que traz outras características. De aquela coisa de vai dar para fazer. Nem que for no último minuto. O jeitinho a gente se vira. Vai dar para fazer. Eu peguei meu time, né, o time de chopp, que prepara todo o chopp pro The Town, e você imagina que essa galera colocou 1,6 quilômetros de tubo para você poder ter cerveja em todos os lugares. Imagina isso, Ricardo. Então, essa história de a gente vai conseguir. E aí você pega uma semana antes, vai fazer a visita e olha e fala, não vai rolar, não é possível. Então acho que essa paixão traz do brasileiro essa coisa que vai dar certo. Olimpíadas, campeonato de futebol, o que você quiser dar de exemplo no Brasil, Fórmula 1, a gente consegue fazer no último minuto, mas eu sempre falo por quê. E para mim é a paixão do brasileiro. Então eu morei 10 anos fora e eu sofri muito, Ricardo, de sentir essa distância. Não que os outros povos, as outras culturas não tenham paixão. Cada um tem do seu jeito, mas a gente demonstra muito essa conexão. Pô, você vê
o cara cantando ontem, o Bruno Mars cantando ontem para 100 mil pessoas. Pô, o cara entra no palco, ele consegue conectar, mas você vê a resposta do brasileiro. Todo mundo ama cantar no Brasil, todo mundo ama trabalhar no Brasil. Então eu acho que é isso, é paixão e vai dar. E você estava puxando aqui sobre os desafios, né? E um dos papéis desafiadores do CEO é gerenciar crise. Qual que foi a crise mais complexa que você teve que te gerenciar e ao mesmo tempo você olha hoje te trouxe também muito desenvolvimento? Muito legal. Logo que eu assumi como CEO da Heineken, a Heineken tem uma questão com qualidade que é assim, é o limite máximo. E eu posso falar porque eu trabalhei, como você falou, em muita empresa multinacional. Mas o cuidado com o produto, o cuidado com a embalagem. E a gente teve um problema numa das nossas embalagens, de um dos nossos fornecedores. A seriedade com que a gente tratou esse assunto com a marca Heineken, que a gente estava no momento, já está no momento maravilhoso, mas a gente está naquele momento crescente, daquela conexão com o consumidor. Então, você falar de qualidade, tomar decisões difíceis, deixar até faltar o produto, para não colocar no mercado um produto que possa não gerar, não atender a expectativa do consumidor, foi um momento muito difícil. Então, trabalhar gestão de demanda, trabalhar contato com o fornecedor, trabalhar contato com o cliente. Então, eu tenho uma equipe muito forte. Eu posso dizer, sou muito feliz de ter um time que consegue entender momentos difíceis e trabalhar com ele, mas esse momento de tomar a decisão de deixar o produto faltar, mas não brincar com a qualidade, foi um momento muito difícil. Logo que eu assumi, eu percebi que a gente fez a coisa certa, porque hoje o consumidor, ele pode, como eu já disse, até não consumir o produto, mas ele vê produzido pela Heineken, ele sabe que tem qualidade. Então, acho que decisões difíceis, se você tomar elas consciente e com um grande time, você vai ter uma resposta muito melhor no futuro. Falando em decisões, nesses momentos decisivos, como que você equilibra a análise racional com a tua intuição, né? Até alguma situação que você puder compartilhar que seguir tua intuição fez a diferença. Eu brinco que eu não equilibro, eu erro bastante, porque eu sou muito emocional. Tenho essa formação, com tudo que vem de bom e tudo que vem de ruim, ou de pontos de melhoria. Mas eu acredito que hoje eu tenho tomado decisões. Eu tenho uma parte analítica muito forte, até pelo meu background financeiro, né? Fiz economia, mas quando você tem muito tempo num segmento, ou você tem muito tempo numa área, você tende a tomar decisões com base em gut feeling, com base em emoção. Então, você tem que tentar ter um time que te complete e te puxe para o outro lado. Então, hoje eu posso dizer que a formação do meu time também me traz essa beleza. Eu tenho gente que me traz dado para poder tomar decisão, ou até que me desafia. Maurício, eu sei que você já fez assim, mas olha só o que os dados estão dizendo. Mas eu posso dizer para você que eu também tomo muita decisão com base em gut feeling e dá certo. A história do puro malte no Brasil, a gente não tinha dado. A gente só falou, pô, tem um insight aqui que ninguém tá vendendo cerveja 100% puro malte. Pode ser uma coisa legal para a gente construir o segmento de premium. Essa não foi uma decisão racional. Foi uma decisão com base em gut feeling, um pouco até de emoção. E deu no que deu. Então, mas também tem coisa que a gente faz que dá errado. Então você precisa saber equilibrar. Mas como eu disse no começo, eu também erro bastante nesse equilíbrio, né? E você precisa ter um time que te ajude a tomar as decisões certas. E como que tua voz interna fala com você? É uma voz que te dá porrada, te acelera, te acalma? Primeiro falando de voz, né? Peço desculpa porque minha voz já tá um caco, né? Resultado de um detal com sucesso. O problema é que minha voz fala muito comigo, cara. Eu sou muito ansioso. Eu tenho que fazer um trabalho muito grande de equilibrar o presente, o passado e o futuro. Eu brinquei com você que eu tenho a minha terapeuta, né? Que é minha esposa, que é um exemplo para mim de vida no presente. Ela curte cada momento e ela me puxa muito para isso. Mas eu sou um cara que brigo muito com a minha voz, principalmente para o futuro. Eu sempre pensei o que eu ia fazer com 60 anos, o que eu vou fazer quando me aposentar, o que eu preciso guardar de dinheiro para viver bem. Eu sou um cara que tem uma vida simples, né? Eu costumo dizer que eu vivo com o meu salário de gerente regional, né? Então, e meu pai e minha mãe me ensinaram uma coisa que é muito legal, né? Que o homem rico não é quem ganha muito,
é quem gasta pouco para ser feliz, né? E essas frases me ajudam a controlar a minha voz. Mas a minha voz, ela me puxa muito para o futuro, Ricardo. Então, o que eu faço para equilibrar é ter mais momentos de reflexão, fazer ginástica. Eu sou muito ativo, então eu preciso colocar um pouco de energia na minha atividade física. Mas eu vou dizer para você que eu não sou um bom exemplo de equilibrar a voz ah, do presente, do futuro e do passado, né? Sou um cara muito ansioso. Você estava comentando também sobre planos, 50, 60 anos de idade. Como é que você vê a distinção entre o legado pessoal e profissional que você está deixando? Como é que eles se cruzam? Eu acho que eles nem se cruzam. É o mesmo caminho, é a mesma rota. Porque eu não acredito que você consegue ser uma pessoa na vida profissional e uma pessoa na vida pessoal. A gente é a mesma pessoa. E esse caminho é único. Então, hoje, por exemplo, quando eu falo que eu vou tratar bem o meu funcionário, eu preciso ter o exemplo que eu faço a mesma coisa em casa. Quando eu falo que eu preciso gastar mais tempo, investir mais tempo ouvindo as pessoas, é na tua vida pessoal, é na fila de um supermercado, é no posto de gasolina, é na fila de um banco. Aliás, fila de banco, eu exagerei aqui, porque nem tem fila de banco, acho que faz uns 30 anos que eu não vou no banco, mas não importa, você precisa estar conectando com as pessoas da mesma maneira que você faz a sua vida pessoal na sua vida profissional. Então eu não acho que são caminhos que se cruzam, eu acho que é o único caminho. Então, por exemplo, respeito é vida pessoal e profissional. Não dá para você falar assim, não, não, mas porque esse cara precisa fazer uma coisa que ele precisa fazer no trabalho, eu tenho uma relação diferente com ele. Não tem, não. Você também tem a obrigação de respeitar o jeito que essa pessoa vai trabalhar. Então é um pouco disso. Eu não separo as duas coisas. Eu não consigo. Sou o mesmo cara. Te conheço, já tive a oportunidade de te observar em vários ambientes. Uma coisa que eu acho muito legal, que apesar de todo sucesso, exposição, você é um cara que parece ter sempre o pé no chão. Como é que você mantém esse teu ego, tua vaidade sob controle? Muito difícil, principalmente nessa posição que eu estou hoje. É uma posição de muita visibilidade. Eu faço isso lembrando da onde eu vim. E eu lembro de onde eu vim trabalhando ou estando próximo de pessoas que têm menos do que eu tenho. E eu faço isso, por exemplo, com a ONG que a minha esposa tem, que é o Projeto Recomeçar. E a gente fez isso quarta-feira passada, fazer aquele frango com maionese e farofa para celebrar a vida, aquele desastre que teve no litoral. Eu estava lá. Eu moro hoje no litoral norte. Então eu acredito que você equilibra o ego olhando para trás e vendo que tem gente que precisa muito mais do que você. Então eu acredito que não é uma coisa fácil, porque tem momentos que eu tô sentado num barco que nem é meu, mas eu tô ali por conta da minha função. Então eu preciso saber que eu estou CEO da Heineken. Eu não sou o CEO da Heineken, eu sou o Maurício, filho da Lourdes e do Edson, irmão da Andréia, marido da Valéria, pai do Lucas e da Luana. Então eu acho que eu não, todos nós precisamos lembrar que a gente é alguém antes de estar alguém. Porque essa minha função vai passar. Eu vou deixar de ser CEO da Heineken. E aí, né, aquela história que você já contou no podcast, né, vai ter alguém que não vai te trazer o cafezinho na xícara de porcelana. Então eu preciso estar preparado para isso. E para mim é uma coisa relativamente simples. Obrigado de você ter percebido isso. Porque na verdade eu tenho mais felicidade estando com pessoas mais simples, né? Então acho que é um segredo, mas não é fácil não, Ricardo. Não é fácil não. Em várias das tuas respostas dá para ver o teu lado família, que é muito forte. Como é que você mantém esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal? E talvez até que conselho você daria para profissionais ambiciosos, né? Que estão lutando para encontrar esse equilíbrio? Primeiro que dá para ter o equilíbrio. Você precisa ser primeiro muito organizado. Eu sou muito organizado na minha vida. Então eu tenho tempo para tudo. Então eu tenho tempo pro meu corpo, eu tenho tempo pro meu aprendizado, eu tenho tempo pro meu time e eu tenho tempo pra minha família. O celular desvia a gente um pouco desse tempo e a gente tem que tentar a todo esforço sair do modo 2x, né? Esquecer o celular por um pouco para poder estar presente e investir no tempo com as pessoas. Então a minha grande dica é organização. Se você tem 8 horas no seu dia,
você tem que saber o que você vai fazer nessas 8 horas. E se você tem 10 horas no seu dia, você precisa saber que parte desse tempo é com a tua família, com teus filhos, e eu faço muito isso. Fim de semana, meus filhos hoje, os dois namoram, e eu brigo muito, eu luto muito pra gente estar junto. Então, aliás, a gente sempre tem esse que cada um entrega pra família, né? A minha esposa entrega a escuta, e eu entrego a união, o coração. Então, eu quero sempre estar todo mundo junto. E eu percebo, Basa, que é muito mágico você perceber que mesmo nessa posição, dá para fazer assim. Eu acredito que com uma boa organização e com vontade, você consegue equilibrar bem a vida pessoal e profissional. Eu acho muito legal o que você está trazendo, porque é algo que eu falo bastante em curso, em palestra, que um dos grandes desafios das pessoas ambiciosas é lidar com um sentimento de culpa, atrelado a ter um tempo livre, um tempo para cuidar de você mesmo. Parece que você ali na tua agenda, a hora que você vê uma janela que não tem reunião, já começa a dar tremedeira. Não, preciso encaixar alguma coisa. E esse processo de pausa, de reflexão, de conexão com a família, de sair do automático, ele acaba sendo fundamental, inclusive, para a gente ter mais produtividade, para a gente entregar mais. Só que eu acho que, de alguma forma, isso não está sendo contado no mundo corporativo. O mundo corporativo é trabalho o máximo de horas possível, aquela história, trabalho enquanto eles dormem, né? Então, cuidado também com essa dinâmica. Acho que performance ele vem através do autocuidado. E a gente tem que tentar ponderar um pouco onde a gente vai botar os nossos esforços, como empresa e como líderes. A gente tem que botar um esforço proposital, e a gente tem feito isso na Heineken, para que as pessoas entendam que tem momentos que você vai ter que parar o que você está fazendo para poder cuidar da tua vida. E você tem que dar exemplos constantes disso. Então, quando eu falei lá atrás do modo reunião, é um pouco disso. Então, amigo, você tem teu filho, você tem que brincar com ele. Você tem que gastar tempo com ele. E a gente tem que saber que é uma atividade compartilhada. E, infelizmente, um dos desafios que a gente tem que tratar é a diversidade, é trazer para dentro do nosso negócio o papel até de cada um dentro da casa. Por exemplo, a gente acabou de aprovar licença paternidade de 30 dias. Por quê? Porque não é responsabilidade da mãe profissional cuidar do filho, é responsabilidade dos dois. Isso aí não é que eu vou trabalhar, é mais difícil para a mulher, porque ela tem que cuidar do filho. Acabou isso. Então, se a gente quer realmente integrar a mulher na liderança, a gente tem que também mostrar o papel do pai na paternidade. Então, é um pouco disso que a gente tem que fazer, mas é um esforço proposital. Eu falo, a gente tem que investir tempo para falar desse tema. E a gente tem feito isso na Heineken nos últimos meses. Adorei isso, daqui daria papo para mais um podcast. Na Page também nós implementamos recentemente a licença também, paternidade por 30 dias dentro dessa dinâmica. E até uma reflexão que eu tenho, que muitas vezes quando eu escuto as pessoas falando, nossa, como você participa da criação do seu filho, ou como você ajuda a sua esposa. Esse ajuda a esposa, para mim, é um dos comentários mais errados, como se a responsabilidade fosse só dela e tudo que eu faço é uma contribuição, uma ajuda, né? Na verdade, é 50-50, os dois trabalham aqui. Mas, Maurício, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Legal. Legal que o meu time que tá ouvindo vai saber se eu faço essa pergunta ou não, né? Principalmente os que entraram, né? Eu faço uma pergunta assim, você vai estar daqui 3 meses com o seu companheiro, companheira, com a sua família, e eles vão te perguntar, e aí? Depois de 3 meses, você está feliz na Heineken? Então essa é a primeira pergunta que eu faço. O que precisa acontecer aqui na Heineken para você ser feliz e estar feliz daqui 3 meses? Porque eu vou descobrir se os valores que ele está buscando na empresa, ele realmente vai descobrir, porque eu conheço a empresa. Então se ele falar que, eu preciso ter aqui meta, falar muito de meta, entregar amanhã, se o cara falar um pouquinho que ele está buscando algo que não tem na minha empresa, eu vou saber se ele vai ser feliz ou não. Agora, se o cara fala, olha, eu preciso ser do jeito que eu sou, eu preciso ser respeitado pelo meu tempo, eu sou uma pessoa que gosto de ter responsabilidade, mas gosto de ter time diverso. Aí eu sei se o cara vai fazer parte do nosso valor ou não. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Pessoa que não tem responsabilidade pessoal, que não tem iniciativa.
pessoas que não são indignadas. Essas pessoas não dão certo trabalhando comigo. Falta de humildade e falta de indignação. Quem dá certo comigo é quem acha que acorda de manhã e fala, bom, o que eu consigo fazer melhor? E eu brinco com o meu time que eu acordo todo dia e falo, o que eu posso fazer hoje que o próximo CEO vai sentar e não vai conseguir fazer porque eu já fiz. Então, acho que as pessoas não indignadas e não humildes não conseguem trabalhar comigo. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Porque eu pergunto demais e falo antes de escutar. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Como que a gente vive mais o presente? E como que a gente constrói relações para a gente poder estar no futuro curtindo o passado que foi presente naquele momento. Então, como é que você faz o balanceamento da tua vida nos momentos da vida, né? A voz interna que você me falou. Como é que você divide o tempo em que presente, passado e futuro? Puxa, essa é uma ótima pergunta e é um processo de evolução aqui que vem me causando muita reflexão. Acho que primeiro que vale a pena ser falado aqui, você comentou do episódio de felicidade que eu gravei com a Juliana Sawaia, que quem não escutou, vou deixar a dica aqui, foi muito legal mesmo esse episódio. E eu acho que ele tem um elemento quando a gente fala de estar presente, é como que a gente coloca a nossa energia. Então, acho que a gente começa por identificar o que tira a nossa energia, o que tira o nosso foco. Então, celular é algo extremamente desafiador. Tudo que tem de um mundo te chamando para várias coisas para acontecer, e talvez a habilidade de falar não seja uma das coisas mais desafiadoras, porque quando você está numa determinada etapa da tua carreira, você quer participar de tudo, você quer conhecer todo mundo, porque você quer encontrar uma oportunidade. E chega uma fase da vida que você talvez não perceba que inverteu a situação. Você já conheceu bastante gente, não que você não tenha que continuar conhecendo, mas poxa, você já está com algumas oportunidades, então seleciona bem e coloca a sua energia. Mas tem um processo de reflexão que eu tenho feito há algum tempo que tem me ajudado. Eu pego no meu bloco de notas, eu uso o Evernote, eu tenho um texto que eu chamo de meu manual de reflexão. O que é meu manual de reflexão? Eu coloco ali naquela nota vários bullet points. Primeiro, do ponto de vista pessoal, relação com a minha esposa, relação com meu filho, relação com saúde, relação com viagens que eu quero fazer e vários itens. E depois do profissional, eu coloco o nome de todos os meus reportes diretos, as pessoas chaves que eu me relaciono, os projetos que eu estou atuando que precisam da minha energia. E aí eu me permito acordar a cada 15 dias, às 4 da manhã, eu gosto de acordar cedo, e aí eu pego esse texto e vou passando item a item e invisto talvez de 3 a 5 minutos em cada bullet point e fico com outro caderninho só com insights do que eu estou deixando escapar. Então talvez seja um processo muito mais de tentar sair do automático. Eu acho que esse é o grande desafio da vida. Perfeito. Adorei, de verdade. Aí você tem aí dicas práticas aí que eu vou seguir também. Não é fácil, não. Muito bom. E chegamos agora, Jamelaro, agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque se você olhar meu armário, meus tênis estão sempre na mesma posição e se alguém pisar no meu tênis, fica um negócio maluco. Muito bom, adorei. E qual que é o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Cara, teve uma vez que a gente recebeu a visita de um indiano na Unilever e eu era gerente de vendas e eu saí para andar com o cara e o cara, assim, fazer rota, né? A gente vendas, todos os gringos que vinham, se você falava inglês, era bom e ruim, né? Porque você primeiro era o cara escolhido e ruim porque atrapalhava toda a tua dinâmica do dia, né? E eu fui para Salvador com esse cara e quem chega no aeroporto de Salvador via aquele arco, né? Dos bambus, Dos bambus, exatamente. Bom, você já contou a história. E o cara frio, a gente já tava tipo a 1 hora e tinha que levar o cara pra fora. A gente tava rezando pro cara ir embora e o cara não perguntava, né? E aí o cara perguntou em inglês, como é que você chama isso aqui? Maravilhoso, porra, e eu, cacete, como é que fala bambu em inglês, né, velho? Aí eu falei, putz, não vai dar, vou perder agora que eu podia dar a última despedida. A única pergunta que o cara fez, ele nem perguntou do ponto de venda, eu não sabia como é que eu falei, olha, eu não sei o nome, me fala como é indiano. Ele falou bambu. Eu falei, porra, velho, que saco, né? Gastei o puta tempo e era o mesmo coisa. Mas aí gerou conexão
O cara acabou perdendo o voo esse dia e eu acabei tomando um negócio que o cara fiquei amigo. Então tem momentos, esse é um momento engraçado, que você percebe que a diversidade também pode te trazer algo novo, né? Mas esse foi um momento engraçado. Só contando uma aqui rapidinha. Adorei. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência, Jamilaro? Que tipo de situação ambiente pode jogar lá que você brilha? Gente, quando precisa falar com gente, eu amo falar com pessoas, amo tocar pessoas, amo estar junto de pessoas. Então, meu lugar de potência é usando minha voz, né? Você falou de criação, eu fui orador da minha turma de primário, ginásio, MBA, eu adoro falar. Então, o meu lugar de potência é falar para as pessoas. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. E a gente gosta de focar ou se esconder esconder atrás das nossas fortalezas. Eu achei importante a gente ter a consciência que todo mundo tem alguma coisa para fazer melhor. Eu acho que essa é uma verdade que muitas vezes a gente não fala. A gente começa falando das fortalezas, mas não entende que do teu lado tem alguém que também tem alguma fraqueza. E eu acho que isso ajuda na história do ego. Então, acho que essa é uma verdade que a gente não fala. Todo mundo tem defeito. O que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje você vê que é um diferencial, seja em habilidades ou conhecimentos? Nos últimos 12 meses, eu refleti muito sobre, como eu já disse aqui, uma frase que eu uso muito, que é querer é poder. E eu fui desafiado, né, inclusive por uns amigos do meu filho, numa conversa, se isso era verdadeiramente correto, que querer é poder. E eu aprendi nesses últimos 12 meses que é sim importante, mas o jogo não é só querer é poder, mas você aprender a querer. Então acho que nos últimos 12 meses eu tenho refletido muito como a gente quer, o processo de aprender a querer. Então eu não vou querer, por exemplo, ser jogador de futebol hoje, não tem mais jeito, mas eu posso aprender a tocar gaita. Meu filho me deu uma gaita e eu vou aprender a tocar gaita. Então, aprender a querer é algo importante. Porque quando você quer da maneira correta, aí é poder. Acho que foi isso que eu aprendi nos últimos 12 meses. Tenho aprendido. Nossa, eu adorei. Isso me lembrou, inclusive, uma passagem. Eu gosto muito do Eduardo Galeano e ele escreveu algo mais ou menos assim. A utopia está lá no horizonte. À medida que eu caminho 2 passos em direção ao horizonte, o horizonte se distancia 2 passos. À medida que eu caminho 10 passos, o horizonte se distancia mais 10 passos. E eu sei que por mais que eu caminhe, eu nunca vou alcançar o horizonte. Então, para que serve a utopia? Para que eu não deixe de caminhar. É isso que traz a energia da gente continuar e eu acho que está muito linkado com o que eu acredito também sobre o querer é poder. E que tipo de situação você é mais chamado para dar conselhos aí entre os seus amigos? Como conectar com pessoas. Sempre que alguém assume uma equipe grande, eu sou chamado para como é que eu conecto, como é que eu garanto que o time se engaje, como é que eu trago motivação para as pessoas, como é que você passa essa coisa da verdade, né? De você falar e as pessoas acreditarem. Então, eu acredito que eu sou muito chamado para ajudar as pessoas a conectar com seus times. E que tipo de situação você não é chamado? Assim, não me chama porque não é minha praia. Qualquer exercício que demande tranquilidade, paz. Nunca vou ser chamado para uma aula de yoga, nunca vou ser chamado para um exercício de meditação. O que precisar de muito silêncio e ficar quieto, eu não vou ser chamado não, Ricardo. Adorei. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Eu diria para você chamar a minha mãe, que é uma pessoa divertida e vai te contar histórias incríveis. Eu diria para você chamar... eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma líder comunitária que chama Graziella e ela é, assim, impressionante. Uma pessoa que dedica 90% do tempo dela para as outras pessoas. Uma humildade incrível e a gente aprende muito. Então essa pessoa também, aí você vê, né? Totalmente fora de contexto, mas uma pessoa que a gente aprende na humildade. E por fim, eu acho que você poderia falar um pouquinho com a Lívia, que trabalha com a gente hoje e está me ajudando nesse caminho da felicidade. Então é uma pessoa que está descobrindo essa fortaleza de tratar as pessoas da maneira que elas gostam de ser tratadas. Acho que são essas 3 pessoas.
fiquei feliz, 3 mulheres. Estou muito bom, orgulhoso. Que lista, aí. Muito bom. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo e você não vai embora antes de responder. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é estar com pessoas que gostam de pessoas. Felicidade para mim é estar com a minha família, com os meus filhos, todo mundo junto. Felicidade para mim é estar com a minha esposa, que me aguenta 24 horas por dia. A gente brinca que a minha filha liga para minha esposa e toda vez que a minha esposa ela atende em viva voz, eu tô perto. Minha filha fala, mas não é possível. Onde é que você tá de novo junto com ele? Então, acho que felicidade para mim é isso. Dedicar momento com as pessoas que eu amo. Muito bom, adorei. Antes da gente encerrar aqui, tem um presente pela tua participação aqui. Olha um óculos lá. da Calvin Klein. Aí, a Marchon, que é o nosso parceiro louco. aqui, eles olharam a tua foto aqui, falaram assim, ó, manda esse óculos Olha aqui só. pro Maurício, que ele vai gostar, que esse modelo vai combinar com ele. Estão sempre com a gente. Ó, ficou bom, hein? Muito Ficou bom. hein? Já vou poder estar uma quinta-feira com ele. Já muito bom. Obrigado você aí. Amei esse bate-papo, muito orgulho, falei pra você. Incrível a gente escutar um podcast, né? Lugar de Potência, e ser convidado para fazer parte dele. Então também é uma conquista, a gente se sente lisonjeado e aquela sensação de que cheguei onde eu queria chegar. Muito bom. E pra gente fechar aqui, Maurício, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Deixa tua mensagem aqui para quem quer continuar acompanhando. Bom, eu tô no eu uso muito o LinkedIn, então vão me encontrar lá, Maurício Jamelaro. Eu não sou uma pessoa muito de Instagram, de conexão, então não vão me achar lá. E vão me achar também no projeto, e eu vou fazer aqui vamos dizer, um disclaimer para ajudar o projeto da minha esposa, Projeto Recomeçar, porque é um projeto que eu tenho muito orgulho de saber que está crescendo. Então eu queria deixar, em vez de me encontrar, que encontrasse o projeto dela, que vai ajudar muito mais gente do que me ajudar. Mas se quiser conversar comigo, LinkedIn, tô lá pra gente bater papo. Muito bom, Jamelaro. Poxa, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo por abrir tua agenda aqui para esse papo tão bacana. Obrigado você, Bazar. Valeu, show de bola. Valeu!